Então, a partir de agora gravando, né? Hoje a gente vai receber, né, o professor Luiz Juracy para falar um pouco sobre astronomia com a gente, né? O tema da live dele vai ser Procurando Objetos Astronômicos nas Constelações, né? A grande maioria já sabe, né, o professor Juracy está no curso já há um bom tempo e trabalha nessa linha da área de astronomia e astrofísica um pouco, né? Juracy, você tem total liberdade agora para começar a apresentação. Só um ponto antes. As perguntas, pessoal, quem tiver dúvidas ao longo da apresentação, pode ir colocando no chat, né, que ao final da apresentação do professor Juracy, a gente vai fazer os blocos de perguntas direto para ele, certo? Então, é isso aí. Boa noite, gente. Me chamo Luiz Juracy, sou professor de Física da UFT há 7 anos, quase 8 anos já. Eu fiz a minha graduação na UFSCar, na Federal de São Carlos, depois eu fiz o mestrado em Cosmologia na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Eu fiz doutorado em Astrofísica em Roma, e depois fiz um pós-doutorado no ITA, em São José dos Campos, em 2012. E aí passei aqui no concurso e estou aqui há 7 anos e meio, quase 8 anos. Eu trabalho com extensão universitária já há uns 6, 7 anos. A gente tem um clube de astronomia chamado Clube de Astronomia Sofia Bray, que desenvolvemos diversas ações em astronomia todos os anos, né? É liderado por 3 professores, que é a professora Sheisa, a professora Cláudia e eu, e tem muitos membros, estudantes da UFT e fora da UFT também. Então, quem quiser curtir o nosso Instagram, pode procurar lá, Clube de Astronomia Sofia Bray, e todas as ações que a gente desenvolve, cursos, projetos, eventos, a gente divulga lá. E hoje eu vou falar sobre... Eu vou aqui compartilhar minha tela, né? Bem, ok, se estiverem vendo minha tela, tudo bem? Eu não consigo ver Estamos vendo. Ok. Então, é uma palestra que procurando objetos astronômicos nas constelações, né? Que horas tem que finalizar, Danilo? São 9h14, só para me organizar? Isso vai até uns 15 a 20 minutos, né? E depois a gente abre para perguntas. Então, Mas tem até umas 19h35, mais ou menos. A palestra é de 15 minutos? De 15 a 20. A duração dessa palestra? Isso. É bem curta, então. Isso. Eu achei que fosse mais longa. Então tem a parte de perguntas, né? Então tá, vou colocar 20 minutos aqui para apitar, ou você me avisa, não sei. Então, gente, eu vou falar aqui um pouco da carta celeste, zodíaco, depois a gente vai para nebulosa, protoestrelas e aglomerados. Essa imagem que eu estou mostrando é uma imagem, é a carta celeste, né, que seria as constelações que a gente consegue... todas as constelações do céu, mas algumas a gente não consegue observar porque são no hemisfério norte, etc. Então, aqui é uma carta celeste igual, mas aqui a gente mostra, por exemplo, essa linha aqui a gente chama de eclíptica. Gente, isso aqui vocês podem comparar como se fosse o mapa mundi, que seria as latitudes e longitudes, né? E a eclíptica é a trajetória do Sol ao longo do ano no céu. Por exemplo, porque o Sol, ao longo de 365 dias, ele vai mudando de posição no céu, no nosso céu. Não dá para observar porque a gente não consegue ver as estrelas que estão atrás do Sol, mas essa é a trajetória ao longo dos 365 dias, essa eclíptica aqui. E essa curva maior aqui, gente, é a galáxia nossa. Por quê? Porque o sistema solar se encontra no disco da Via Láctea.
E se você olhar ao longo da Via Láctea, você vê muito mais estrelas do que se você for olhar para cima ou para baixo. Se você pensar, é que também é estranho você pensar em cima e embaixo da Via Láctea, mas tipo, se você olhar para cima ou para baixo da Via Láctea, você vê menos estrelas. Então esse aqui tem esse formato porque a carta celeste é esférica, né? Tem um formato esférico, né? Temos 88 constelações no céu, né? As 88 constelações da UAI, da União Astronômica Internacional, foi de 1928, onde a metade, um pouco mais da metade, são antigas, são constelações da época dos gregos, dos sumérios, dos babilônios, e a outra, em torno de 30, 40, são mais recentes, dos últimos 50, 500 anos, que são durante as grandes navegações, né? Aqui estão listadas as 88 constelações, eu vou passar rápido, mas algumas vocês conhecem, tipo Aquários. Lembrando que o nome das constelações, todos os nomes são em latim. Então, Aquários, que é um aquário, por exemplo, Câncer, que é um caranguejo, Canis Maior, que é cão maior, né, em latim, Capricórnios, que é um capricórnio, né, que é a cabra do mar, metade cabra, metade peixe, Centauros, que é metade homem, metade cavalo, eu acho. Deixa eu ver aqui. Corvos, que é o corvo, que é uma crux, que é o Cruzeiro do Sul, né? Crux em latim. Deixa eu ver qual mais aqui a gente pode citar. Eridanos. Léo, que é leão. Órion, que é um guerreiro da mitologia grega, né? Perseus, que é um guerreiro também da mitologia grega. Peixes, que é Pisces em latim. E temos aqui Escorpios, que é escorpião. E Tucana, que é mais recente, que é Tucano, né? Virgo, que é virgem, que é relativo à Virgem Maria. E pronto, 88 constelações aqui, né? As constelações, aqui essa imagem mostra tipo a posição do Sol ao longo dos anos, de um ano, né? Por exemplo, em março, vamos supor, a posição do Sol não, a posição da Terra, né? Porque aqui nessa figura o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol. Aqui em março a Terra está aqui, em junho a Terra está aqui, em setembro aqui, em dezembro aqui. Então, por exemplo, a pessoa que nasce em março, os astrólogos diriam que o Sol estaria na frente de Peixes. Por que eu digo astrólogo? Porque o zodíaco é a questão dos astrólogos, né? Porque até alguns séculos atrás, os principais astrônomos do mundo eram astrólogos, dos reis, né? Dos monarcas da Dinamarca, da Boêmia, de vários países da Europa e do mundo, né? Então ele tinha que dizer ao rei, dizer como será o ano, se vai ser um ano com guerra, sem guerra, bom para o rei, etc., né? Mas o astrólogo, ele acabava, claro, investigando muito sobre o céu. O Tycho Brahe era um deles, é um dos mais famosos da história, o Tycho Brahe, né? Ele foi o astrólogo do rei da Dinamarca, e depois o rei morreu, aí ele foi para Boêmia, que é hoje a República Tcheca, que a capital é Praga, aí trabalhou em Praga também. Então ele tinha a posição dos planetas e tal, né? Então, por exemplo, se você nasce em março, o Sol está em Peixes. Se você nasce em dezembro, o Sol se encontra em Capricórnio. Se você nasce em setembro, o Sol se encontra em Virgem. E assim, isso a gente sabe identificar facilmente, os astrônomos, porque pelo pôr do Sol, porque no pôr do Sol você tem algumas estrelas em cima, né? Então você identifica aquela constelação e você sabe que a próxima constelação é aquela onde se encontra o Sol. E tem um erro na astrologia, né? Que é esse aqui. Por exemplo, eu que nasci no dia 27 de março, eu sou Áries, eu seria Áries, segundo os astrólogos, ou seja, quem nasce entre 21 de março e 20 de abril é Áries, né? Seria Áries, porque eu nasci em 27 de março, mas tem um problema. Hoje em dia, o Sol não está mais em Áries entre 21 de março e 20 de abril. Hoje o Sol está Áries
o Sol tem Áries entre 19 de abril e 14 de maio. Ou seja, agora eu não sou mais Áries, eu sou Peixes, porque o Sol, no momento, entra na constelação de Peixe em 12 de março e sai em 18 de abril. Ou seja, no momento eu sou Peixes, né? Por que esse erro? Essa informação é de 2.000 anos atrás. E nos últimos 2.000 anos, gente, tem um movimento da Terra que chama movimento de precessão, em que o eixo de rotação faz um movimento assim, que chama movimento de precessão, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos 4 movimentos do planeta Terra, ou do peão, né? Que é movimento de translação, rotação, precessão e nutação. Então, devido a isso, nos últimos 2.000 anos, mudou a posição do Sol desse eixo, então muda tudo, né? Então, a questão que os astrólogos não se atualizaram nos últimos 2.000 anos. Aqui, no caso, mostra, por exemplo, quantos dias o Sol fica em cada constelação. Em Áries fica 25 dias, em Touro 37, em Gêmeos 31, em Câncer 20 e assim vai, né? Aqui tem as principais estrelas de cada constelação. Por exemplo, Ramal é a principal de Áries. Lembre que muitas constelações têm nomes árabes, porque elas foram colocadas na época dos babilônios, né? Os babilônios falavam aramaico, o árabe deriva do aramaico, né? Aldebaran, e também os árabes eram muito fortes em astronomia também, né? Porque os árabes, no final do primeiro milênio, por exemplo. E Régulos, e aqui vão as estrelas. Então, gente, aqui a gente vai identificar alguns objetos no céu. Por exemplo, esse aqui é a evolução estelar. Toda estrela tem um ciclo, né? Ela nasce a partir de uma nuvem interestelar e morre a partir de um aglomerado, um objeto compacto. O objeto compacto aqui, por exemplo, uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, por exemplo, se a estrela tem até 10 vezes a massa do Sol, ela vai seguir esse caminho, ela vai queimar o hidrogênio, depois vai virar uma gigante vermelha, vai virar uma nebulosa planetária e uma anã branca. Se ela tiver entre 10 e 25 massas solares, ela vai ter esse percurso e vai virar uma super gigante vermelha, vai virar uma estrela de nêutron, vai ter uma explosão aqui chamada supernova, né? E essa supernova vai produzir uma estrela de nêutrons e uma nebulosa, que a gente chama nebulosa de supernova, supernova remnant, né? Remanescente de supernova. Em inglês é supernova remnant, que é remanescente. E acima de 25 massas solares, as estrelas vão virar um buraco negro. E também tem uma explosão, que a gente chama de supernova também. E ali tem a nebulosa supernova, no caso aqui. Essa imagem agora eu estou pensando está um pouco errada, porque aqui mostra a supernova, a nebulosa do Caranguejo. E a nebulosa do Caranguejo, ela produziu uma estrela de nêutrons, não produziu um buraco negro. Então, agora que eu percebi esse erro, né? Mas a nebulosa de uma supernova de estrela de nêutrons que produz estrela de nêutrons, produz buraco negro, é muito parecida. Não é? Eu acho que não tem grande diferença. E aqui é uma estrela do tipo Wolf-Rayet. Wolf-Rayet é uma estrela muito grande, de mais de 20, 30 massas solares. Ela é muito quente e ela vai ejetando matéria ao longo da sua vida e ela produz uma nuvem muito quente ao redor dela, que a gente chama de nebulosa de Wolf-Rayet, né? Wolf-Rayet é homenagem aos dois astrônomos que descobriram essa estrela, que é esse tipo de estrela, que é Wolf e Rayet. Vamos para essa primeira aqui, ó. Aqui temos o Cruzeiro do Sul, onde temos 5 estrelas, alfa, beta, gama, delta e épsilon. Lembrem que toda constelação, gente, tem uma estrela alfa, beta, gama, delta, entendeu? São as letras gregas, né? Por exemplo, a constelação de Órion tem a alfa de Órion, beta de Órion, e é por uma ordem de brilho. Quanto mais brilhosa é a alfa, mais brilhosa é a alfa. A segunda mais brilhosa é a beta, a terceira é a gama. Deveria ser assim, mas tem algumas variações. Às vezes a beta é mais brilhosa que a alfa, não sei porquê. Apesar que colocaram essas letras 2.000 anos atrás, né?
os gregos colocaram. Então, pode ser que eles erraram no brilho. Dificilmente o brilho mudou muito de lá para cá também, porque 2.000 anos de astronomia é nada. E elas também têm nomes, né? Aqui, por exemplo, a Alfa chama Estrela Magalhães, a Beta Estrela Mimosa, e assim vai. E essa aqui, gente, a gente chama de intrometida. Interessante porque é como se ela tivesse... não deveria estar ali. É engraçado esse nome, né? E aqui, gente, a gente observa um objeto, uma coisa que a gente chama essa parte negra, que é escura, que a gente chama de nebulosa do saco de carvão. Por quê? Essa nebulosa, gente, daqui a alguns milhares de anos, ela vai produzir dezenas ou centenas de estrelas. É uma nuvem de gás. Nessa fase aqui, nebulosa fria, né? Fria por quê? Porque a quente emite muita luz. A fria não emite luz. Praticamente, ou zero ou nada, né? E ela é fria, né? E dela vão nascer muitas estrelas. Vai nascer um aglomerado aberto, né? O Cruzeiro do Sul, gente, é a menor constelação do céu, é essa aqui, ó, pequenininha, aqui embaixo. Aqui temos o Centauro, e embaixo do Centauro tem o Cruzeiro do Sul, e embaixo do Cruzeiro do Sul tem a Mosca. Aqui dá para ver melhor essa nebulosa, a nebulosa do saco de carvão, né? Aqui embaixo, ela está a 600 anos-luz da gente, e... Não, desculpa. É isso, 600 anos-luz da gente. Ou seja, a luz, claro que ela não emite luz, né? Mas se ela estivesse emitindo luz, a luz emitida por essa nuvem demoraria 600 anos para chegar até a gente. Isso quer dizer que é muito próximo, gente, porque 600 anos não é muito longe. Claro que tem estrelas a 4, 5 anos-luz, ou seja, muito mais perto, mas na escala da galáxia, a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, é muito menor que 100 mil anos, então é bastante próxima. E o diâmetro dela é de 65 anos-luz, ou seja, se for... A luz demoraria 65 anos para atravessar ela toda. E, claro, ela está aqui nessa fase, que é a fase de nuvem de gás e poeira fria. Órion, gente, é uma constelação que está aqui, ó. Está aqui. Ela representa... Aqui é ampliado. É fácil identificar pelas Três Marias, que é Al-Nitak, Al-Nilan e Mintaka, outros nomes árabes, né? Ou babilônios, ou aramaicos, né? E ela simboliza um guerreiro, né? Um guerreiro chamado Guerreiro de Órion, que é da mitologia grega. Ele era namorado da Ártemis, que era uma caçadora grega, né? E nessa constelação se encontra a nebulosa de Órion, M42. M é um catálogo que chama Messier. Messier foi um grande astrônomo francês que viveu 200 anos atrás, mais ou menos. Ele fez um catálogo com milhares de objetos, centenas ou milhares, né? E aqui, gente, é um berçário de estrelas. Aqui estão nascendo dezenas ou centenas de estrelas, né? E se localiza aqui. Vocês conseguem ver M42 aqui embaixo, ou seja, entre as pernas do Guerreiro de Órion, né? Aqui seria a cabeça do Guerreiro de Órion, aqui os ombros, né? Betelgeuse e Bellatrix, e aqui está a M42, que é a nebulosa de Órion. A nebulosa de Órion fica 1,4 mil anos-luz da gente, ou seja, a luz emitida por essa nebulosa demora 1.400 anos para chegar até a gente, ou seja, não é um lugar muito longe nem muito perto, né? Porque lembrando que a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Aqui mostra uma protoestrela jovem no complexo de formação estelar, ou seja, além de ser um berçário, então, aqui temos protoestrela. O que é uma protoestrela? Protoestrela, ou seja, não é uma estrela ainda, porque a gente define estrela, gente, como sendo o astro que tem fusões, que possui fusões nucleares no núcleo da estrela. Ou seja, átomos de hidrogênio colidem, se fundindo, produzindo um átomo de deutério, ou trítio, ou hélio. Ou hélio, isso. Hélio 3, hélio 4, né? Então, quando tem fusão nuclear no núcleo da estrela, isso a gente classifica como estrela. Mas a protoestrela é aquela que a nuvem comprimiu, produziu uma bola ali muito quente, né?
que essa bola é a protoestrela, mas ainda não tem fusões nucleares no núcleo. Por quê? Para vocês obter essas fusões, tem que atingir a temperatura de 10 milhões de kelvins. E ali a protoestrela talvez está em 1 milhão, 5 milhões de Kelvin, e essa temperatura não produz fusões nucleares. Aí, então, por isso é uma protoestrela. E aqui ela está nessa fase, ó, protoestrela, ou seja, da protoestrela vão nascer os 3 caminhos. Depende do tamanho dela, ela vai virar um buraco negro no final, uma estrela de nêutrons, uma anã branca. Cão maior, né, é outra constelação. Aqui está mostrando o cão maior, não sei se consegue ver aqui, a estrela maior é Sirius, que é uma estrela bastante próxima da gente, é a estrela mais brilhosa do nosso céu noturno. Ela está 8 anos-luz da gente, ela muito, muito perto da gente, né? Aqui seria a representação do cão maior, né? E o cão maior, gente, está aqui, ó. Não dá para ver direito, mas está próximo de Órion, está do lado de Órion. Sirius, gente, Sirius tem um sistema binário. Sirius, a gente só vê a estrela A. A estrela B não consegue ver porque ela é muito pequena. Ela é do tamanho do planeta Terra. E já Sirius é maior que o Sol. E elas estão muito próximas. Se não me engano, elas estão... A distância entre essas duas estrelas é como a distância daqui até o Sol, uma unidade astronômica, né? A gente chama a distância Terra-Sol de uma unidade astronômica. Então, e Sirius B, gente, é uma anã branca. Anã branca, lembrem que é o final da vida de uma estrela até 10 massas solares. E Sirius B, ela é um pouco menor em massa de Sirius A. A diferença de massa não dá 2 vezes. Eu acho que é uns 30% maior só Sirius A em massa. Mas em volume é muito maior, porque Sirius B é uma estrela muito pequena, que é uma anã branca, né? E quem teorizou a anã branca, assim, pelo menos calculou o limite da anã branca, é esse indiano aqui, chamado Subramanian Chandrasekhar. Ele teorizou em 1930, ele tinha apenas 20 anos, e foi mais ou menos na época que ele foi para a Inglaterra. Ele pegou um barco porque a Índia era uma colônia inglesa, né? Dizem que sofreu um pouco de preconceito, porque o grande astrofísico inglês chamado Eddington não aceitou o trabalho dele, mas aí muitos outros físicos, por exemplo, Einstein, se não me engano, Niels Bohr, aceitaram também, disseram que o cálculo dele estava correto, então ele acabou, até hoje, é o grande nome das anãs brancas por ter calculado o limite da anã branca. Que limite é esse? É o limite, porque a anã branca acima desse, é o limite entre anã branca e estrela de nêutron. Claro, a anã branca que não roda, gente, porque a anã branca que roda é diferente o limite. Então, se acima desse limite, que é 1,4 massas solares, a estrela viraria uma estrela de nêutrons. E a anã branca é essa aqui, gente, aqui. Ou seja, é o final da vida de uma estrela como o Sol. O Sol, daqui 7 bilhões de anos, vai virar uma anã branca. Agora a gente tem Wolf-Rayet. A Wolf-Rayet é uma estrela muito quente, né? Essa aqui, no caso, é EZ Canis Major, constelação de Cão Maior, magnitude 6,9. Já deu tempo, né? Eu vou terminar aqui. Wolf-Rayet é o seguinte, essa magnitude, gente, aparente é o brilho. Por exemplo, magnitude 0 é mais brilhosa. É como se fosse em escala. Magnitude 0 mais brilhosa, magnitude 1 um pouquinho menos brilhosa, magnitude 2, 3, 4, 5, 6. Foi um astrônomo grego chamado Hiparco, que eu acho que, se não me engano, no ano 100 a.C., mais ou menos, ele classificou mais de 100 estrelas por magnitude, a gente usa até hoje. Isso quer dizer que a gente não consegue, até magnitude 6, a gente consegue observar a olho nu. Mas, claro, tem que estar o céu muito limpo, não pode, tem que ser no campo, num lugar seco, né? Porque a umidade atrapalha, sem iluminação da cidade, que é uma poluição luminosa. Ou seja, é uma estrela que a gente pode observar com telescópio, porque magnitude 6,9 não é difícil observar. E que mais informação? Ela está um pouco longe, distância de 4,9 mil anos-luz. O raio é 2,5 vezes o raio do Sol. A luminosidade é 400 mil vezes a luminosidade do Sol, ou seja, é como você comparar uma lâmpada de 1 watt e outra de 400 mil watts.
Ou seja, a 1 watt seria a do Sol e 400 mil seria a dessa Wolf-Rayet aqui. Temperatura muito alta, 89 mil Kelvin. Aqui diz que pode ter uma estrela de nêutrons como companheira. E essa Wolf-Rayet está aqui nessa coordenada. Não sei se vocês conseguem ver aqui coordenada, a seção reta 6 horas e 54 minutos, declinação 23 horas e 55 minutos, não, 23 graus, quase 24 graus, e aqui é quase 7 horas. Então, por exemplo, 7 horas, gente, está aqui, ó, 7 horas. Essa, e 24 graus está por aqui, ó, aqui está 20, 22, 24. Então, por aqui, ou seja, está próximo dessa estrela Adara. Então, você pensa, vou observar essa Wolf-Rayet. Então, tem que achar a Dara, porque a Dara é visível, e depois você vai para essa região aqui e vai achar aquela Wolf-Rayet que a gente está procurando. E Wolf-Rayet está nessa fase aqui, na Wolf-Rayet está na fase de... É uma estrela que vai virar um buraco negro, ou seja, é uma estrela muito grande, muito quente, vai produzir uma explosão gigantesca. A luminosidade dessa explosão é tão gigantesca que ela vai ficar mais brilhosa que a galáxia toda, ou um pouco, ou da mesma ordem, mais ou menos, porque essas estrelas gigantes produzem uma energia impressionante. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui, vamos para as perguntas, né? Bom, obrigado, professor Juraci. Gente, então agora está aberto para as perguntas, né? Eu vou começar o primeiro bloco aqui, né? O professor Matheus, ele pergunta, né, se tanto teórica como observacionalmente existe algum limite máximo para a temperatura de uma estrela? Excelente pergunta, hein? Existe sim. A temperatura... não, calma aí. Deixa eu pensar. É que existe um limite, mas não é para a temperatura, é para a luminosidade. A gente chama de luminosidade de Eddington, que, por exemplo, a gente sabe a massa daquela estrela e a gente sabe a luminosidade. Se ela ultrapassa essa luminosidade, se ela chegar a esse limite, a gente sabe que ela está prestes a explodir. Porque a partir de... Ou seja, a gente sabe identificar as estrelas que estão próximas de explodir por causa desse limite de luminosidade. De temperatura, eu nunca ouvi falar um limite, não. As estrelas têm normalmente temperatura entre 2.000 e 30.000 kelvins. A superfície, né? A superfície. Já o núcleo não, gente. O núcleo é absurdo. Por quê? Porque o núcleo, gente, você tem muitas fusões. Por exemplo, o Sol deve ter uma temperatura no núcleo de uns 15 a 20 milhões de kelvins. Mas tem estrelas com núcleo com bilhões e bilhões de kelvins de temperatura. Por quê? Porque para você fundir dois átomos depende da temperatura. Se você quiser fundir dois átomos de hidrogênio e produzir hélio, em torno de 20, 30 milhões de kelvin você funde. Mas se você quiser produzir carbono, depois até ferro, você tem que aumentar a temperatura para centenas de milhões de kelvins ou bilhões de kelvins mesmo. É uma temperatura absurda. Mas a temperatura superficial eu nunca vi um limite. Eu sei que a Wolf-Rayet, ela destoa, né? Ela tem uma temperatura superficial de quase 100 mil kelvins, muito mais quente que o normal, que é entre 2 e 30 mil. Posso complementar a pergunta? Pode. Na verdade, só fazer um comentário sobre a sua resposta, né? Obrigado pela explicação. É interessante que eu não sou da astronomia, então eu não lembrava ou não sabia, né? Então, essa questão da luminosidade associada à massa, e realmente a pergunta é no sentido, mesmo que fosse no núcleo, né, onde possa ter mais temperatura. Então, por exemplo, se a luminosidade está associada à massa, eu penso que a luminosidade possa estar associada à temperatura, né, pela equivalência massa... Desculpa, a energia, pela equivalência massa-energia, e depois a equivalência entre energia pela energia tem uma fórmula que dê a temperatura. Eu digo isso, essa relação que
que eu estou dizendo, é porque eu gosto muito de trabalhar na fronteira da física e eu acredito muito, assim, em termos de intuição, né, em limites máximos para as coisas, e mínimos também, né? Então, por exemplo, como o buraco negro representa a máxima densidade que o espaço-tempo suporta, né, que depois aquilo tudo colapsa, vamos dizer assim, eu acredito que, até pelo princípio da equivalência, existiria uma aceleração máxima, até porque se não existe aceleração máxima, se você ultrapassaria a velocidade da luz. Mas temperatura, como eu associo com energia, e tem massa máxima, uma densidade máxima de massa, então deveria haver também uma densidade máxima de energia. Então eu perguntei isso para saber mais ou menos como que o pessoal da astrofísica enxerga isso. Obrigado. Nada. Ô Danilo, o teu microfone está desligado. Ah, tá. Isso, Bom, ainda o professor Matheus, né, ele pergunta uma pergunta bem interessante sobre as estrelas Sirius. Se a Sirius B, a gente sabe da existência dessa, por causa do movimento da Sirius A, já que a gente não é visível, né, a Sirius B. Não é visível ela, porque Sirius A é muito mais brilhosa, né? Então a gente identifica porque são duas estrelas e elas duas ficam girando em torno de um centro de massa, né? As duas têm. Então a gente observa a variação de Sirius, e com essa variação a gente consegue calcular qual é a massa desse sistema, dessa estrela companheira, né? Mas daria para observar, talvez, anã branca. É que estrela de nêutrons emite muito raio-x e rádio, né? Já anã branca, não. Anã branca, eu acho que é só radiação eletromagnética igual a uma estrela normal. Porque você consegue, quando você observa muito raio-x e muito rádio, ela emite muito mais do que a estrela normal. Então, você consegue saber muitas informações sobre ela. Já a anã branca, não. Então fica mais difícil saber informação sobre ela. Então, pela emissão, né, da Sirius A, consegue... oscilação. Porque, assim, por exemplo, só uma ideia meio doida, assim, não poderia ter um buraco negro no meio, um buraco negro pequeno, no meio que causasse esse efeito também, talvez? Boa pergunta, hein? Não, eu acho que sim, mas a questão é que eles vão descartando, porque o buraco negro, eles têm muitas informações, né? Então, se o buraco negro um buraco negro estivesse ali, eles saberiam informar. Eu não sei detalhar isso, não. Talvez outros objetos estariam oscilando também, né? Eu acho que isso já descartaria, assim. Quer dizer, talvez não fosse... Eu pensei assim, se ele fosse pequeno, quer dizer, com uma atração gravitacional que pudesse afetar mais a Sirius A. Mas acredito que outros objetos sentiriam isso também, né? Talvez. Ali eu acho que só tem eles dois, sabe? É um sistema binário só com dois objetos, Sirius A e B só. Uhum. Mas se fosse buraco negro, teria outra impressão ali, Perfeito, entendi. Impressão digital, teria outra impressão digital ali. Assinatura, né? Dizer qual. Entendi, perfeito. Bom, a outra pergunta também do professor Matheus é sobre o Nobel de Física deste ano, né? Se ele foi para Cosmologia e Astronomia. Sim, foi para o Penrose. Interessante, foram 2 anos já com astrofísica, né? Gravitação. O do ano passado foi a onda gravitacional, né? Que foi detectada. E esse ano foi a comprovação dos buracos negros serem... que o buraco negro, ele até uns 10, 20 anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, era uma teoria onde a gente acreditava em 90, a gente sabia, tinha vários candidatos, e quando ia dizer qual é a probabilidade daquilo ali ser um buraco negro, aí você via nos artigos 99,9%. Por que não é 100%? Porque faltava, eu acho que, observar mesmo literalmente o buraco negro, né?
porque tinha toda a assinatura de buraco negro, mas não tinha observação. Aí saiu aquela foto, né, do buraco negro supermassivo da constelação de... Não, da constelação não, da galáxia de Centaurus A, eu acho. E aí aquilo ali comprovou 100%. Agora não tem mais dúvida que aquilo não é mais 99,9%, é 100%. Então, e aí, por justiça, normalmente, a academia dava o prêmio só para experimental, assim, não só para experimental, mas muitas vezes dava para o experimental e não dava para o teórico. Aí, dessa vez, deu, porque muita gente contribuiu com o buraco negro, muita gente mesmo. Mas aí escolheram o Penrose, que é o físico famoso lá da Inglaterra, que talvez ele contribuiu sobre o tema buraco negro mais que todo mundo, talvez, né? É difícil comparar, né? Mas o próprio Hawkins, que morreu recentemente, se ele tivesse vivo, eu acho que poderia ter ganho também. Mas alguns especialistas dizem que se fosse dar para um dos dois, o Penrose ganharia igual. Porque parece que o Penrose teve uma contribuição mais ampla e o Hawkins ele teve uma contribuição mais pontual na questão da evaporação do buraco negro, mas isso aí nunca foi detectado, né? Então você tem que ser detectado para poder dar um Nobel a esse ponto, mas agora não tem mais como porque o Hawkins morreu, né? Faleceu. Aí então, mas o Penrose é justo ele ganhar esse Nobel, como o Kip Thorne no ano passado também. Certo. O Gilberto ele faz uma pergunta que é: qual que é a importância da física nos estudos dos astros? A astronomia para a gente é um laboratório, né? Porque muita coisa que a gente observa a gente não pode reproduzir aqui. Então a astronomia ajuda na microfísica nossa também, porque tudo que você vai desenvolver teoricamente, é interessante você ter um experimento para tentar provar aquela teoria. Mas, às vezes, é impossível reproduzir aquele experimento aqui na Terra. Aí, então, a gente mas em tais estrelas é possível, ou tais situações astronômicas é possível, porque lá tem energias absurdas, etc. E a gente procura aquelas assinaturas teóricas e quando acha, a gente consegue comprovar. Olha, essa teoria está certa porque a gente previu que poderia ocorrer naquele sistema e ocorre. Então, a astronomia é que porque se você pensar em maneira direta, se você for querer melhorar um celular, melhorar um computador, a astronomia está mais distante dessa contribuição, mas ela indiretamente pode contribuir sim. E, claro, a curiosidade da gente querer saber como é formado o universo, como nasceu o universo, como nasceu uma estrela, etc. Tudo isso é uma curiosidade do homem e a gente tem essa pesquisa para a gente tentar descobrir, né? Certo. O Edgar ele pergunta se é possível uma estrela roubar a massa de uma companheira. É muito possível e ocorre muito, né? Porque quando você olha para o céu, mais ou menos 50% das estrelas que você está observando são sistemas múltiplos, ou seja, com mais de uma estrela. Se você vê, por exemplo, a estrela de Magalhães, que é a estrela debaixo do Cruzeiro do Sul, são duas estrelas. Se você colocar um telescópio, você vai ver as duas. Na realidade, eles são mais, são 3 ou 5, mas duas são muito brilhosas. Então, as outras 3 não conseguem observar. Então, tem muitos sistemas binários, por exemplo, de uma estrela gigante com uma estrela menor, principalmente, ou pode ser um buraco negro. Buraco negro não é estrela, né? Porque estrela a gente define que tem fusão nuclear, buraco negro não tem, né? Nem anã branca, nem estrela de nêutron, mas é um objeto compacto. E esse objeto compacto, ele canibaliza a matéria da gigante.
Então, tem, por exemplo, na constelação de signos, tem um buraco negro chamado Signos X, que eu ia colocar aqui na apresentação, que é um buraco negro canibalizando matéria de uma gigante. A gigante tem pelo menos em torno de 20 vezes a massa do Sol. O buraco negro deve ter por aí também 20 vezes a massa do Sol. E fica engolindo essa matéria e produz um microquasar, que é o quasar. Porque o buraco negro ele forma um disco de acreção ao redor do buraco negro, e essa matéria do disco, uma parte entra no buraco negro, outra parte é ejetada em forma de jatos. E essa matéria ejetada em forma de jatos, ela tem uma assinatura, né, que a gente consegue identificar que é um buraco negro. Certo. Existem alguns comentários, né? Uma sugestão aí do Clube de Astronomia fazer uma live sobre buracos negros, né? Podemos ver isso depois. Também um comentário sobre a interessante contribuição do Penrose, né? Além dele ter contribuído também em topologia na relatividade geral. E, por fim, um comentário ainda do professor Matheus sobre de um efeito que tem, o interessante efeito de usar o universo como um laboratório, né? Que ele acaba sendo um amplificador para observar essas informações, como, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, né? Onde os fótons que não interagiram desde o Big Bang. E ele ainda comenta aqui sobre as pesquisas em gravitação quântica em loop, que tenta encontrar as informações nesse sentido, e as pesquisas na escala de Planck. O Edson ainda faz uma pergunta: pode explicar sobre o ciclo de 11 anos do Sol? É uma boa pergunta, né, Edson? É o ciclo da atividade solar, dos ventos solares. São ciclos que tem períodos que a intensidade de vento solar é maior, né? E acaba que esse vento solar, quando vem para... são partículas carregadas, né? Que chegam na Terra e são capturadas pelo campo magnético da Terra, e elas ficam numa região que a gente chama de Van Allen Belt. Belt é cinturão, né, em inglês, cinturão de Van Allen, que ficam entre dois cinturões, um que fica em 5.000 quilômetros da gente, do raio da Terra, e outra a 15.000. E essas partículas, elas entram nos polos e produzem o que a gente conhece por aurora boreal e aurora austral, né? O ciclo da atividade solar, eu vou ficar devendo, ó, não lembro, porque deve ser uma variação na pressão interna da estrela, mas eu nunca li especificamente sobre esse ciclo. É muito famoso, né? Mas eu não sei explicar a física que produz esse ciclo, não. É um ciclo de 11 anos. Tanto que quando você vai para Finlândia, Islândia, Groenlândia e quer observar a aurora boreal, você tem que agendar, porque eles sabem mais ou menos quando vai ter a aurora boreal, porque se não tem vento solar, você vai lá e você não vai observar nada, né? Mas é que a gente consegue identificar porque essas partículas saem do Sol e elas demoram dias para chegar até a gente, né? A luz demora 8 minutos, mas essas partículas carregadas, elas demoram dias. Então, dependendo da emissão pela luz emitida pelo Sol, a gente consegue identificar, opa, daqui 3 dias vai ter, porque o Sol tem assinatura lá, tem algumas informações. E aí você vai lá na Islândia, naqueles locais lá, e consegue observar perfeitamente a aurora boreal. Mas sobre o ciclo, não sei. Ok. Bom, a Maria Catarina faz um comentário, né, que sobre a observação de objetos astronômicos, é super possível observar nebulosas e aglomerados com os telescópios que temos na UFT. Inclusive, já foram observados o aglomerado aberto de Cruz, chamado de Caixa de Joias.
Isso também depende da magnitude, né? Mas é interessante para as pessoas terem um pouco mais de noção na observação, além das luas e da Lua e planetas. O Aloysio faz uma pergunta: no caso de uma fusão ou choque de duas estrelas, a energia liberada pode vir até nós? Repete, desculpa. No caso da fusão ou choque entre duas estrelas, a energia liberada pode vir até nós? Quem perguntou? O Aloysio. Aloysio. A colisão de duas estrelas. Rapaz, eu nunca ouvi falar de colisão de duas estrelas, sabe? Nunca ouvi falar. Mas sim, tipo assim, existe a fusão de buracos negros, né? De estrelas de nêutrons e tal, tanto que são observadas por esses detectores de ondas gravitacionais que estão na Inglaterra, nos Estados Unidos, Índia e Itália, né? Tem mais, mas os principais são esses. LIGO e Virgo, acho. Mas entre duas estrelas normais, eu nunca ouvi falar. Mas se ocorrer, eu com certeza... E depende da distância, né, gente? Depende se ela está 100 mil anos-luz de distância, ou milhões e milhões de anos-luz de distância, talvez a emissão... a gente não consegue observar olho nu, não. Mas se está relativamente próximo, com certeza. É um evento cataclismo. Mas eu nunca ouvi falar. Legal. Bom, por fim, né, o professor Matheus faz um comentário a respeito do comentário da Catarina, né, que foi muito bom. Bom, pessoal, então eu acho que a gente então encerra essa nossa live, foi bem interessante, apesar de ser muito curta, né, a gente tem que ajustar isso nos próximos. A gente agradece ao professor Luiz Juracy pela apresentação, pelas dúvidas sanadas. Agradecemos aí também a todos os presentes e a gente pede que continue, né, seguindo e acompanhando nosso canal no Instagram, onde a gente lança normalmente as próximas lives, né, que vão acontecer nas próximas semanas. Ô, Danilo, eu Oi. poderia falar uma última informação? Sim, fica à vontade. Então, gente, eu gostaria de enfatizar que o conhecimento científico está sendo um pouco atacado ultimamente. Eu acho que a gente tem que defender o conhecimento científico em todas as áreas. Tem movimentos muito preocupantes, por exemplo, terraplanismo por aí, movimento anti-vacina, movimento anti-aquecimento global e etc. Isso é muito grave. Acredito que todos nós precisamos lutar contra esses movimentos, porque, por exemplo, se você lê sobre vacinas, na história da vacina, 200 anos atrás tinha uma mortalidade infantil gigantesca, e graças às vacinas, aqui no Brasil é referência mundial também, com Oswaldo Cruz, etc., diminuiu a mortalidade infantil absurdamente no Brasil e no mundo. A questão do aquecimento global, 10 anos atrás existia um confronto entre cientistas, dizendo, porque existe oscilações na temperatura da Terra ao longo dos milhares de anos, né? Mas aí os cientistas da área de aquecimento global mostraram que há um aquecimento acelerado nunca visto na história do planeta Terra. Então agora não tem mais questão sobre, não tem mais dúvida sobre isso. Existe sim. Então a gente precisa sempre falar sobre o método científico. O método científico é muito rigoroso, precisamos divulgar isso, e isso pode matar pessoas, né? E a gente precisa, nós da física, ou não da física, precisamos dar credibilidade à ciência. Claro que houveram erros aí da ciência, sempre há erros na ciência, mas se a gente seguir a orientação científica, a gente tem mais chance de salvar vidas, etc. Então, é isso uma mensagem que a gente precisa fortalecer, porque há um ataque contra o conhecimento científico e as orientações da ciência. Um exemplo, no caso da pandemia, né, eu acredito que muitos políticos não seguiram as orientações da ciência, e isso acarretou em muitas mortes. Então, eu acredito que precisamos lutar pelo que a ciência diz. Certo, obrigado, professor. Bom, pessoal, então é isso, a gente encerra
nossa live por hoje. E acompanhem, né, no nosso... Vou colocar aqui no chat, no física.araguaína. Normalmente, todas as lives e atividades que estão sendo relacionadas ao curso, ela tem os portais oficiais, né? Mas elas também são divulgadas nesse canal, né? Então, por exemplo, as próximas lives elas sempre são divulgadas lá com alguns dias de antecedência, então vocês conseguem acompanhar melhor e saber o que vem por aí. Então é isso, agradeço a presença de todos e um bom final de dia e um bom restante de semana aí para todos vocês. Tchau.